Começando, então. Olá, bom dia para todos, né? Bom dia. Os antepassados do homem. Nós começamos a conversa semana passada sobre os antepassados. Só iniciamos. Alguém quer fazer alguma pergunta inicial sobre isso? Ou fazer algum questionamento, alguma colocação sobre o que a gente conversou semana passada? Porque é importante a participação e coloco de cada um, né? Nós vamos falando da evolução, da mutação das raças, do aparecimento do reino animal, para chegar no homem, Como é que foi essa mutação? Como surgiu o homem? Como é que surgiu a espécie humana? Então, aqui está explicado isso, né? Como que surgiu o homem para o espírito habitar, para que o espírito pudesse atuar. Até então, não tinha diretamente o espírito encarnado, né? Então, a gente tinha que ter uma máquina para que o espírito pudesse encarnar. Nos animais não era possível. As raças dos répteis, dos macacos, dos antropóides, nós não tínhamos a condição do espírito encarnar, mas tinha princípios encarnados, vamos dizer assim. Princípios no reino animal, nas raças, em todas as raças, como tem até hoje. Hoje, todas as raças existem princípios ativos, ali, princípios espirituais, mas não é o homem. O homem não encarna no macaco, não encarna nos animais, não retrocede a essa encarnação no reino inferior, vamos chamar assim, mas nada de inferior, tudo é reino muito bem elaborado por Deus, pela espiritualidade. Só que para nós, como referência, é inferior, porque nós não estamos lá mais. Não estamos porque conquistamos a evolução também espiritual. A gente só está no nominal e olha lá, daqui para frente, a gente vai também se adequando para não estar mais no corpo, para a gente estar atuante como espíritos, assim como Jesus está, a pleiade de espíritos elevados, perfeitos, estão atuando, não mais necessitando do processo reencarnatório, passar por todo esse processo de interação com a carne, com o corpo, com a vida que a gente conhece como vida. Mas estão mais vivos os espíritos sublimes do que nós. Nós estamos, de certa forma, enterrados no processo material da carne, dos processos de aprendizagem de um grande laboratório físico. Então, a nossa tendência é a libertação de toda essa escravidão física. E a gente passar a dominar o físico, de fato, no futuro. Por enquanto, nós somos dependentes dessa organização física. Então, a par disso, o que vocês acham sobre esse processo da evolução integrada da matéria e a evolução espiritual nossa, junto, evolução em dois mundos? Leila, já está com saudade? Né? Eu acho que eu faltei 2 aulas, não sei. Aí eu estou aqui meio perdida, mas o que eu estava pensando? Isso aqui, ó, essa leitura anterior aqui,
eu achava, olha o que você vê, eu achava que quem veio os prepostos, né? Jesus, os seus prepostos, seus iguais para a construção da Terra, para mim já trariam um modelo de um outro planeta já formado e já colocaria aqui, né? Olha a dificuldade toda, as experimentações, as criações horrendas, né? É muito interessante isso aqui, porque a gente acha que os seres puros, perfeitos, não precisam mais ficar experimentando mais. É só trazer os modelos prontos de outros orbes, já que é solidário, né? A criação dos mundos, ela é solidária, então já tem mundos que já estão né? Já estão montados já e na mesma condição da Terra. Por que que não era só pegar o que estava lá e trazer para cá e colocar aqui? Por que que precisou de toda essa experimentação? Por que que... Tá vendo? É sempre trabalho, né? Em qualquer escala da evolução. É sempre muito trabalho. E a gente não faz nem ideia do que foi feito para se formar uma célula adequada ao planeta, né, as condições deste planeta. E tanto que a gente... o tanto que saber disso muda muita coisa, né? Principalmente a gratidão, né? Que a gente não... como que fala? Acha tudo muito simples, né? Coloca tudo assim como se, olha, eu tenho isso porque eu mereço, né? Nenhum sacrifício foi feito. A gente não pensa nisso. Vulgariza, né? A gente vulgariza tudo que está aí. Não pensa nem um pouquinho como que tudo isso começou. Então, saber isso aqui para mim agora, sim, é uma grata surpresa mesmo, né? Pensar que não é tudo fácil, porque eu, principalmente agora, no momento que eu estou passando, eu acho tudo difícil, está tudo difícil para mim. Viver está difícil, levantar da cama e trabalhar está difícil, sabe? Ter que comer na hora certa está difícil. Então, olha para você ver o que é difícil, a gente não sabe o que é dificuldade, né? É a melhor fase que você está vivendo, então, porque essa é a fase dos seus questionamentos, de sua mudança, de fato, da sua melhora, né? Então, às vezes a gente acha que o mundo está desabando, ele está nos convidando à melhora, à reflexão. Por isso que nós passamos pela velhice, né? Por exemplo, quem está numa idade muito mais avançada passa a experiência da reflexão. Aquilo é muito importante, né? Você poderia pensar assim, por que a gente não desencarna mais cedo para não passar por esse sofrimento? Não, porque é importante você passar por essa experiência do enfraquecimento da carne, do enfraquecimento dos órgãos, tá? Da limitação. Isso tudo é aprendizado para a alma. A gente não veio aqui na Terra para passear e ter vitalidade sempre, conservar sempre o nosso ânimo com a vida. Isso tudo é muito importante. Isso nos faz melhorar, porque o interesse é a evolução espiritual, é a nossa evolução da consciência para a eternidade, isso que é mais importante. A gente fica muito preocupado, desesperado por momentos difíceis, mas todos os momentos difíceis é onde nós mais construímos a nossa vida mental, onde nós crescemos mais. Então, por isso que é importante isso, né? E a par de toda essa informação que nós temos aqui, a gente vê que realmente nós estamos num trânsito de milhões de anos. Podem notar que a maior parte, vamos dizer assim, do tempo da Terra foi destinado para essas transformações, porque o homem ele está há pouco tempo na Terra. Se você considerar, né, alguns 20 mil anos, 30 mil anos, 40 mil anos,
o homem está na Terra, nesse período que está, se adaptando ao orbe para realmente dar impulso espiritual. Porque antes, nessas transformações, nessas mutações que foram necessárias, abrigaram essas mutações a presença de princípios, vamos dizer assim, relativos àquela vibração. Então, cada momento da Terra ela teve uma vibração. É uma adaptação de vibrações. Toda essa mutação de raça é uma alteração e a mutabilidade do campo vibratório da Terra. Porque o campo vibratório iria receber a presença espiritual da evolução das mônadas, né, dos princípios do espírito, que estariam ali atuantes na matéria. Então, mas por isso que tinha que ter fases, porque cada um abrigava uma fase. E é uma engrenagem, era preciso não dar salto, trazer um extraterrestre, né, um interplanetário para cá, e vocês agora vão habitar isso aqui. Como o homem quer fazer em alguns lugares aí, né? Tendencia a sair, ver um lugar onde tem condições do homem viver, para começar a explorar lá, né? Então, o homem está sonhando, ele não dá conta nem de resolver os problemas ainda daqui, ainda está difícil, ele está tentando resolver e buscando a alternativa de viver fora. É conquista, né? Que é riqueza, analisa muito os materiais preciosos para ficar milionário, para trazer para cá, para começar a ter vantagem científica. A China, por exemplo, ela encontrou fragmentos do espaço, parece em Marte, para trazer para cá, para estudo, para tentar trazer. É um minério especial, acho que foi na Lua, né? Se não me engano, para trazer para cá para fazer fusão, né, de material, para fazer experiência. Então, o homem ele preocupa muito em avanços tecnológicos para material, para a parte material. E uma hora vai bater na testa no muro, porque não é só isso. Não é só isso. A evolução é espiritual da Terra, que devem buscar. E buscam muito a evolução material, poderes, uns sobre os outros. E não é o caminho. A gente vai ter surpresa disso. Ainda vamos ter surpresa. Vamos estar aí, né? Nós estamos por aí. Se acontecer algo que possa atrapalhar um pouco o nosso conforto na Terra, né, daqueles que querem ter paz, infelizmente é o preço que nós pagamos para evoluir, estar junto das diferenças, da forma diferente de pensar e de agir. Mas vamos lá o texto, né? Senão nós não saímos daqui. Daniel, Oi. Você quer dizer que nós estamos escolhendo o lado pior das coisas? Que é necessário que a gente passe por isso ou não? Porque é uma questão de escolhas, né? É isso que você quis dizer? Eu não estou falando que a gente está escolhendo, a gente está falando que nós estamos numa população diferente, né? Então, cada um tem conceitos diferentes. A ciência, por exemplo, tem materialista, né? Que pensa muito mais na evolução científica material. Então, existem preocupações que não estão em torno da moral, da evolução moral. Isso realmente são conflitos que a Terra enfrenta, mas não significa que são todos, né? A gente está num pensamento desigual e que muitas vezes pode trazer, sim, desconforto, como está trazendo desconforto, né? Algumas coisas que alguns dirigentes de países tomam frente, como a guerra, né, por exemplo, por interesses materiais apenas, por ideologias. Então, nós vemos aí o desconforto que está dando ao planeta Terra, né,
e afligindo todos, né? Em todos os cantos do mundo. Mas não significa que a humanidade está indo para o mal, não estou falando isso. Estou dizendo que nós temos pedras no caminho. Daniel, nós estamos colocando pedras no caminho. Duas dúvidas que eu tenho, porque a Terra, como qualquer outro planeta em evolução, é um predestinado. Existe uma programação divina que nós temos que chegar lá. E tudo caminha desde o princípio das coisas para o progresso, certo? Há uma lei que rege a lei do progresso, que ela vai acontecer, concorda? Sim. Sim, ela vai acontecer. Independente da gente querer ou não, ela vai acontecer. Agora, as nossas atitudes também representam o equilíbrio ou o desequilíbrio desse planeta. Tá? Como nós pensamos, o que nós queremos, certo? Isso contribui, assim, com certeza. A espiritualidade está nos vendo, está nos olhando para ver como é que está o nosso comportamento, principalmente do lado moral. E a Terra está muito desequilibrada nesse aspecto, né? Tá cega, tá anestesiada, tá, às vezes, sei lá, a população está muito estranha. Mas é isso, mais ou menos isso. Vai acontecer o progresso, independente da nossa vontade ou não. Concorda? Sim, sim, claro. Foi para isso. É um grande laboratório para finais felizes. Agora, durante as experiências pode ter explosões. Francisca, você ia falar? Sobre a questão que o Paulo colocou, porque é interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente, quando fala na questão tecnológica, na questão da ciência, a gente e fala também na questão moral, né, na questão espiritual. Então, é interessante que, com o desenvolvimento tecnológico, a gente não perca, né, a percepção de que pode estar tudo junto, né? Aquele cientista que está fazendo, né, que está, né, cumprindo lá o seu tempo, né, às vezes sacrificando para uma descoberta, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não tenha consciência, né, da questão espiritual, mas a atitude moral, a vontade, isso é o que vale. Eu sei que a gente sabe disso, mas a gente faz muita confusão com a questão espiritual e religiosa, né, Daniel? A gente faz muita confusão de que a gente só se evolui se a gente crê em Deus. Faça a sua parte da melhor forma possível, que é isso que ele quer, né? Então, assim, é interessante a gente fazer essa colocação. Aqui está falando dos trabalhadores do Cristo. Esses trabalhadores do Cristo são cientistas. São cientistas. O que é um cientista? Cientista é capacidade de percepção, de ação, de experimentos, de construções, com convicção, com certeza. Então, mas voltados para o bem, da construção do bem. A gente tem ainda, infelizmente, no planeta, que é a questão dos interesses materiais. Por que alguns dos cientistas ficaram descontentes com seus inventos? Por exemplo, Santos Dumont, ele ficou satisfeito com o invento? No momento, ele ficou triste, porque ele viu sendo usado o invento dele para a guerra, não é? Então, a gente sabe que existem pessoas que vão usar das descobertas para que isso seja vantagem material. Por isso que a revelação da verdade, a descoberta das coisas, ela não pode vir rápida. Se o homem soubesse como desintegrar a matéria ou transpor a matéria, por exemplo, uma parede, você acha que não estaria usando isso para investida sobre o outro? Então, por exemplo, aquele que quer pegar roubo, né? Entrar nos bancos, ultrapassar as paredes para pegar o quê? Ouro. Né? Então, as descobertas elas andam também no trânsito das nossas condições espirituais, da evolução. Chega as soluções das enfermidades justamente no momento quando nós estamos realmente precisando.
né? E merecendo, principalmente merecendo, né? A descoberta. Porque chegou a hora de você parar, talvez, de sofrer naquela área e que o homem já está se resolvendo para que isso pare, de fato, termine, de fato. Mas, enquanto há necessidade, o problema, por nós mesmos, está sendo mantido. Nós mesmos conservamos o problema, porque nós ainda conservamos a nossa rebeldia, o nosso interesse somente dos prazeres materiais. Então, nós conservamos isso. Isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Por isso que nós somos travados. A humanidade não destrava justamente por nós mesmos, pelo nosso próprio comportamento. Se evoluir, a coisa mudaria muito, né? Então, vamos lá. O reino animal, os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Então, a gente teve aí o quê? Lei da seleção. Então, o reino animal, as transições no terciário, as influências sobre o meio e a lei da seleção. Então, o que a gente entende por isso aqui? Que o reino animal ele teve as transições, as mutações, foi preciso passar por todas essas mutações que a Leila questionou aí. Não, mas seria melhor pular isso, mas não pode pular. Porque tinha um meio construído, calor, o ambiente, locais próprios para desenvolvimento de certas atividades, junto na lei da separação, da lei de seleção, que seria toda aquela ramagem ou linhagem, né, que estava sendo construída dos reinos. Cada reino teve uma linhagem, teve todo um mecanismo de montagem, um quebra-cabeça. Então, nós saímos de um quebra-cabeça, tudo as pecinhas fora do lugar, e foi juntando as pecinhas molecularmente, atomicamente construídas, vamos fazendo as combinações, um grande laboratório, para um dia chegar nas fases finais da conclusão de todo esse trabalho, para chegar no mapeamento do homem. No mapeamento do homem. Mas todas as espécies, elas são mantidas, algumas eliminadas, como foram os seres grandiosos, monstruosos, foram eliminados, ficando aquelas espécies menores, que até hoje a gente vê o escorpião em casa, as baratinhas, né? Então, a gente tem esses elementos convivendo conosco no mesmo tempo. Apesar da distância evolutiva dos princípios que lá estão e do homem, vivemos no mesmo tempo. Olha só a questão de tempo. Você vive no mesmo tempo da barata. A barata vive no mesmo tempo seu. Mas, no entanto, ela é barata, você é homem, é espírito, né? Mas estamos convivendo no mesmo tempo. Agora, infinitas baratas pelo universo também estão vivendo no mesmo tempo, em laboratórios diferentes. Então, nós estamos sempre no mesmo tempo, porém com atividades diferentes fisicamente tratadas. Então, vamos lá, gente, continua aí. Agora, entrou no que o Paulo, semana passada, questionou aí na evolução do proscênio, da evolução, que é o palco, né, Paulo? Entendeu aí, Paulo, sobre isso? Entendi que é uma constante evolução independente do tempo que as coisas aconteceram. Ou seja, o tempo é uma constante que todo mundo comunga no mesmo momento. É difícil entender, volto a falar, estou sendo repetitivo, mas assim, é porque é muito complexo, né, Biel? Não é fácil realmente entender, não. E quando entender é porque está ficando bom. No mundo mais evoluído vai ter barato? Olha, escorpião. Essas espécies, nenhum homem
no futuro vai ter, ó, em alguma evolução, nenhum homem aparece mais como cenário. São nossos irmãozinhos, não podemos esquecer disso. Então, irmãos, é necessário no processo, Leila. É a cadeia, né? Eu sei. Se no processo a eliminação das espécies não significa que eliminou-se a matriz, né? Ou seja, o projeto. Então, alguém que fez o projeto, esse grupo de espírito que elaborou o projeto do desenvolvimento da Terra, tem todo um mapeamento desse projeto, né? Só deixa de estar em atividade, ó, não vamos pôr isso aqui em atividade. Mas isso aqui pode ser também uma moldagem, ou seja, um esquema para outros planetas, constituição de outros planetas. No futuro, quem sabe, nós vamos usar essa mesma metodologia para governar planetas. A gente já governa um, né? A gente já governa um. Qual que é o planeta que nós governamos? Eu não governo ainda não, minha mente. O corpo. Você já governa o corpo, mal, mas governa. Ou seja, a constelação que você está, o corpo, é uma constelação. Você governa célula a célula mentalmente. Só que nós não sabemos dominar ainda plenamente toda essa obra do corpo. O Emmanuel coloca para nós que o nosso corpo é um universo em governo da nossa mente. A gente está aprendendo a governar constelações futuramente com o nosso corpo. Você é o agente dele. À medida que você souber dominar, você coloca tudo em órbita. No momento que você não sabe governar, você está doente. A gente traduz isso por sofrimento. Então, você tem todas as limitações físicas e que muitas vezes você não dá conta de dominar e aquilo se transforma num reflexos chamados dores. Aí entra o sofrimento sobre aquelas dores. Então, você realmente tem um conflito, então causa sofrimento, dificuldade de gestão. Nós temos dificuldade de gestão do nosso corpo. Nós somos indisciplinados com ele, por isso que tem as consequências com ele. Quem é mentalmente organizado, o corpo fica melhor organizado. Então, por isso que Jesus não foi doente. Ele tinha a mente sã, ele governava muito bem todas as moléculas físicas do corpo. Ele governava isso muito bem. Nós não fazemos isso. Nós temos que ir na farmácia todo dia para tentar controlar com medidas paliativas, muitas vezes, a busca de remédios alternativos, porque nós não dominamos. Por isso que nós temos esse, ao nosso lado, volitando todos esses medicamentos, essas tentativas que nós fazemos com o corpo. E vem ainda a vibração do pensamento, vibrar negativamente sobre o corpo e nós colocamos ele em desordem. Você vai no médico, você pergunta para ele, o que eu tenho, doutor? Isso é psíquico, é psicológico. Você tem que melhorar sua mente para você melhorar. Essa doença sua é psicológica. Não é isso que fala? Então, a ciência mesmo já descobriu que o problema é psicológico. Então, isso está muito claro, né? Então, vamos aí na leitura seguinte, que até aí a gente já tinha lido, né? Onde está Adão? Quem lê para nós aí? Ô Paulo, você leu? Você quer continuar ou outra pessoa quer continuar? A gente vai lendo por partes, por parágrafos. Hoje até eu não poderia. Ontem, sem querer, eu dei um tombo no meu tablet e eu não tenho versão em papel. Eu estava com o PDF dele. Eu não consigo abrir ele hoje. A tela está preta, eu não consigo abrir. Então vamos comemorar a volta da Leila. Beleza. Beleza. Sabia que você ia falar isso.
esse assunto também me fascina, Você Adão. mora no nosso coração. Muito obrigada, muito obrigada. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Quem quer explicar isso aí? Isso aqui foi uma coisa muito fantástica que eu descobri que Adão e Eva não eram de verdade, porque eu culpava a Eva o tempo inteiro por tudo de ruim que acontecia com as mulheres. Aí, isso para mim foi uma descoberta assim tão fantástica quando falaram que eu aprendi dentro do Espiritismo que Adão e Eva não são pessoas, não tem personificação, eles não existiram, né? Gente, como isso foi muito bom, sabe? Né? O Caim e o Abel também, que são a simbologia mesmo, né? Para o bem e para o mal. Pena que Agora, poucas pessoas percebem isso, Leila. oi? Nossa, pena que poucos, muitos poucos percebem isso, porque as religiões todas estão com Adão, aquele homem, né? Aquela mulher cruel lá, ruim, maléfica. Nossa, Mas cada um no seu tempo, né? Eu acho que isso aí tem que ser mais... procura mesmo, né? Ir atrás, não tem como. A gente fica muito acomodado nas religiões porque tira a responsabilidade. Então, é difícil. Eu fiquei muito tempo, nós aqui ficamos muito tempo e ainda estamos ainda em muita coisa, né? Que a gente ainda não conseguiu assimilar isso, assim. Ainda é muito a nível de conhecimento intelectivo, né? Então, é o tempo mesmo. O tempo e o espaço, né? Quem mais? Não vai O achar, né? Adão aqui é a raça adâmica, né? São espíritos degradados que vieram para cá, né? Então, são combinações aí, igual a história de Abel e Caim, né? São caracterizações simbólicas de um povo, dos descendentes, né? Que viriam através das reencarnações de tempos longos na Terra. E o quadro dessa primeira vinda deles datam de 20 mil anos. Né? 20 mil anos é um bom tempo, né? Dos degradados para cá. Então, dali para cá, a gente tem toda uma história de descendentes e ascendentes que vieram para realmente mudar o planeta, fazer com que as raças que vieram de fora pudessem ajudar e resolver os seus problemas, pudessem ajudar o homem terráqueo, pudesse agrupar com ele o desenvolvimento e eles se desenvolverem e resolver aquilo que estava pendente com ele, no desenvolvimento do planeta que já tinha atingido uma certa condição evolutiva. Eles não puderam ficar, vieram para cá. E nos ajudar muito, né, gente? Até hoje, a gente vai ver isso aqui na sequência das raças, né? Então, praticamente boa parte do livro é falando sobre isso, que nós vamos falar agora. Então, Adão e Eva foram simbologias também de raças. Então, daí para frente, temos aí um quadro constituído. O homem não vai achar nenhum vestígio de um Adão, de uma Eva, de um Caim, de um Abel. Não vai. Se estiver procurando, vai ter que ser com falsa descoberta. Então, vamos lá, gente, na sequência.
Quem vai ler? Pode ler. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram uma sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. Uhum. Então, o que está acontecendo aqui agora? Então, a questão primária, né? Vamos dizer assim, na realidade, a gente encontra os antepassados do homem. Está falando, sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. Por que sofrendo? Sofrendo significa em experimento. Sofrendo os processos, os experimentos, as mutações, para que pudesse chegar o aperfeiçoamento da natureza. Então, a melhora da natureza constituída na Terra. O próprio animal, as vegetais, tudo participa desse processo da natureza, da constituição da natureza. Aí está falando, no período terciário, aqui nos reportamos sobre a orientação das esferas espirituais, olha, sempre, gente, sobre a orientação das esferas espirituais. Aí nós vamos ter uma ação divina, como Laércio colocou aí, que a Terra está predestinada, sim, à evolução, porque tem a orientação das esferas espirituais. Porém, o laboratório foi construído para nós, para a nossa evolução. Então, eles respeitam muito as nossas iniciativas, o nosso livre-arbítrio e tudo mais. O laboratório foi feito para desenvolver o espírito. Então, os erros fazem parte do nosso progresso também. Então, no período terciário, esse período que o homem ainda não tinha surgido, né, que foi falado, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. O que significa isso? Notavam-se algumas raças de antropóides. Então, no final dessa época dos passados répteis, que significa, nós estamos falando de 70 mil anos, 70 mil anos, que é o terciário, essa época dos passados répteis, né? E no último momento desses 70 milhões, que são aí nos 11 milhões até 2 milhões de anos, né, veio o Plioceno inferior, ou seja, um período a que pode se referir à questão dos antropóides, a parte da mutação inferior do próprio ser, né, que começava a ter pernas, né, a ter que andar, a ter que caminhar como o homem caminhava. Então, os primeiros sinais dos antropóides que apareciam nesse período aí, no final do período dessa época do terciário. Então, já o homem não apareceu aí definitivamente no período terciário. Não, ele iria no quaternário. Iria surgir logo no período seguinte, né? E não nesse terciário. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre e os ascendentes dos símios, ou seja, todos esses que apareceram, que foram classificados como antepassados do homem terrestres e aqueles dos macacos, ou aqueles parecidos do macaco, que ainda existem no mundo, que os símios ainda estão aí, os macacos estão ainda
nas árvores, estão no chão, né? Então, principalmente nas árvores, os macacos ainda permanecem, essa raça estão aí, como existem também aqueles originários dos seres monstruosos, a gente tem os escorpiões, também mantiveram aqueles que começaram a ser um ascendente do homem, aqueles que formaram a classe da formação do homem. Tiveram sua evolução em pontos divergentes. Então, convergentes. Então, o que é o pontos convergentes? Indo para um mesmo fim. Então, várias constituições que foram feitas na natureza estavam convergindo para chegar num ponto onde pudesse o homem ter a sua constituição física. Daí que os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. A gente vai olhar o homem, ele tem uma origem, um parentesco do organismo do macaco, desses seres, justamente porque nós temos princípios ali. Mas o corpo humano foi filho do macaco e o macaco filho da cobra? O que vocês acham? Como é que foi essa mutação? Não, acho que não foi filho, não. Foram experimentos. Você mesmo falou que foram experimentos, iam mudando, ajustando, acrescentando, mas não foi criação. Foi lá e abriu a barriga da macaca e surgiu a Leila. Isso é a natureza, como se estivesse dando salto. É o tal do modelo padrão que eu estava imaginando, né? Então, não é eu acho assim. é convergente, assim. você mesmo disse, né? Aqui o texto diz, né? Converge, vários experimentos vão convergindo para o mesmo ponto, e aí vai se desenvolvendo. Eu não sei muito bem explicar, não tenho conhecimento. É um quebra-cabeça, né? Então, você constitui lá na primeira linha uma atividade celular, depois pega essa atividade celular e monta com essas possibilidades, monta uma outra cadeia de desenvolvimento de algumas espécies de combinação. Depois da combinação, você pega os elementos da combinação e monta outra combinação. E depois você vem na outra, e na sequência você vem montando combinações. É assim que surgiu o homem, das combinações. Não que o homem saiu, foi reencarnando, depois o filho dele virou um macaco, depois virou um homem, depois... Não é assim. A gente sabe que as espécies elas surgiram matematicamente traçado pela espiritualidade. A espiritualidade fez essa operação. Ela aproveitou toda essa linhagem existente em todos os seres, ou nas raças, nas espécies, e foi montando outro quebra-cabeça, surgindo um ser completo. Um ser que pudesse abrigar futuramente uma inteligência racional. Mas não significa que foi reencarnando para chegar os filhos, os descendentes virarem espécies diferentes e até surgir um homem. Não, foi uma montagem, um aproveitamento dessas filas, né, de criações para chegar numa criação mais perfeita, mais bem elaborada. Isso sempre contando com a ação espiritual, sempre. Nunca faltou a rédea da espiritualidade para fazer essas operações. A natureza não anda sozinha, ela sempre anda com a inteligência. A natureza não é burra, ela tem operadores inteligentes. A própria matéria ela é considerada de formato de atividade natural ou inteligente porque existe a inteligência em operação. Se não tiver inteligência, ela não é nada. Por isso que Deus está em tudo.
porque tudo é operado por ele. E ele conta com os agentes. E todos os agentes operam junto de Deus. Ficou claro ou não? Plioceno, que é a época, né, do período rochoso, onde estavam, né, quando foram formadas as rochas. Isso. Então, nessa época onde o homem começou a dar sinal, no final desse período, começou a dar sinal que iria aparecer. O ambiente já era propício, então, para que ele surgisse. Já estava a temperatura, já estava adequando, né? Ainda não tinham surgido os primatas, o homem primário. Não tinha homem primário aqui ainda não, os primitivos. Eles viriam depois. Oi? Aqui nós estamos falando do desenvolvimento, digamos assim, do homem, da matéria. Desde a ameba, ou seja, estamos falando de matéria. Mas, na sua opinião, a respeito da criação do espírito simples e ignorante, para que ele pudesse encarnar no organismo que já vinha sendo desenvolvido ao longo de tanto tempo. Porque, veja bem, no livro, se não me engano, acho que é no Céu e Inferno, que diz que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então, vamos imaginar, para você, e Deus continua criando espíritos simples e ignorantes. Ou seja, então, para que ele seja sempre justo, ele tem que estar criando todos os espíritos de forma iguais, ou seja, sem privilegiar nenhum nem outro, ou seja, nenhum pode ter, digamos assim, um deltazinho a mais de inteligência do que o outro. Na sua concepção, como é que funcionaria esse, digamos assim, esse grande universo de princípio espiritual que estaria em condições de criar espíritos exatamente simples e ignorantes, sem privilegiar ninguém? Porque, imagina o seguinte, hoje está sendo criado um planeta e alguns bilhões de planetas em galáxias que nós nem temos noção de que elas existem. Então, para que Deus seja assim, seja justo, o que ele criar nessa galáxia lá, que está alguns bilhões de anos-luz da gente, de distância, para que ele seja sempre justo, esses espíritos que estão sendo criados lá, nesse instante, são simples e ignorantes, igual a nós, quando nós fomos criados. Como é que na sua cabeça funciona esse grande panelão de princípios espirituais? Panelão. Gostei do panelão. Não, porque tem que ter. Ou seja, eu tenho que ter uma reserva de princípio inteligente com as mesmas características do espírito Daniel, que foi criado há alguns milhões de anos aí. Como é que na sua cabeça funciona isso? Funciona... Essa pergunta é boa, né, Amara? Essa pergunta ela dá um foco todo especial no entendimento, né, da vida, da nossa origem. Então, isso é perfeito. Eu acho o mais importante não é bem isso, é o importante de Deus ser justo para com todos os espíritos que são criados. Esse é que eu acho mais fascinante. Como é que ele consegue fascinante. administrar fascinante. isso aí para sem privilegiar ninguém? Para compreender isso, eu tenho que estar estudando, igual nós estamos fazendo aqui, para a gente entender. Desde o momento primeiro que a gente começou a estudar, a gente vem insistindo aí para entender o tempo e espaço, né? Exatamente porque, para você ter essa visão, você tem que entender a questão do tempo. E se a gente não entende, realmente escapa um pouco e fica meio
sem resposta, né? Mas à medida que a gente vai entendendo que Eu Deus fiquei foi está... sem entender a essência da pergunta. Eu ouvi, mas eu fiquei confusinho da cabeça aqui. Só a essência da pergunta aí, Amaro. Deixa eu só Fiquei te falar. doidinho aqui. Considera o seguinte, Deus é justo. Então, e criou todos os espíritos e criou, continua criando espíritos simples e ignorantes. Então, por ele ser justo, todos foram criados, são criados e serão criados simples e ignorantes, sem privilégio de ninguém. Certo? Sim. Até aí, sim. tudo bem. Então, Até aqui tudo bem. de onde é que Deus vai tirar esse princípio inteligente? Porque nós viemos, o nosso desenvolvimento aconteceu enquanto princípio inteligente, certo? Sim. Então, aonde é que está essa reserva de princípio inteligente, digamos assim, um panelão de princípio inteligente que está em condições de criar espíritos exatamente simples e ignorantes, que foram criados, que são criados e que serão criados? Aonde é que está esse panelão de princípio inteligente? Mas eu acho que isso está respondido no Livro dos Espíritos, se eu não me engano. A gente ainda não pode compreender isso. Eu acho que tem uma pergunta. Me veio aqui na cabeça que acho que tem uma pergunta que a Não, gente eu não sei que no Livro dos compreende. Espíritos fala que eles não podem, eles não têm, nós não temos ainda condição de entender isso. Sim, Mas sim. aí que está, como o Daniel gosta muito, ele é um cara visionário, Agora entendi. não, eu queria ver na cabeça dele como é que seria esse... Eu acho que nem o Daniel, viu, Amaro? Eu suspeito que nem o Daniel pode danielar nesse assunto aí. A gente não tem condições de compreender. vai falar aqui... eu fico, Daniel. Vai falar aqui um humilde cara encarnado no Triângulo Mineiro, Berlândia, Minas Gerais, e que não tem muito a dar para você, não. Mas mas eu vou me aventurar na minha ignorância mineira, de triangulino, para falar para você o seguinte. Deus, primeiro, cria tudo. Deus cria tudo, né? Então, nós estamos em Deus. Primeiro, você tem que pensar que todos os princípios estão ligados a Deus. Então, todo princípio inteligente vem de Deus. Se vem de Deus, logo é um bom princípio, porque é um princípio perfeito. Quer dizer, você sai de um princípio perfeito. O princípio do Espírito está em Deus. Em Deus. Então, saindo de Deus, você vem de uma perfeição, né? Deus quer que você tenha consciência. Deus quer que você tenha consciência. A nossa criação aí é para que a gente tenha consciência. Deus, quando a gente fala assim, Deus nos criou, é para nos colocar em experiência de evolução da consciência. Então, falar assim, Deus criou naquele momento um espírito, passou a existir, ele não pode ter tirado isso do nada. Ele tira de alguma coisa. Onde está essa coisa? Essa é a minha dúvida. Onde é que está essa coisa que ele tira? Eu acho que na hora que a gente conseguir compreender isso, nós já compreendemos, estamos à frente muito para compreender o que é Deus. Nós nem sabemos o que é Deus ainda, como é que a gente vai compreender como é que ele cria? Não, nós sabemos. Sabe que ele criou. Mas a gente pode imaginar. Nós sabemos, sim. Nós sabemos quem é Deus, sim. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente já tem essa Lá na frente ele diz o seguinte, é só o que você pode saber, porque... Mas espera aí, isso foi em 1857. E o que é uma inteligência suprema, Daniel? A gente sabe disso teoricamente, tecnicamente, pelo verbete só. A gente não teoriza Deus, a gente sente Deus. A gente sente, mas a gente não explica, a gente não consegue teorizar. Eu não gosto de pôr uma pedra na indagação. Acho que a gente não pode... a gente não consegue, meu amigo. Tem coisa que a gente não consegue. A gente pode até falar, mas não consegue chegar à essência. Não, mas a gente tem que desenvolver, sim, a ideia. Eu tenho que desenvolver a ideia, mas... Eu acho até que a gente mais rápido do que a gente chega a essa resposta, mas a gente não sabe ainda. A gente só sente. Peraí. O estudo é para isso, Fran. Sim. Fran, quando o Kardec coloca para você
que você não está em condições, né? É porque Foi você em pode chegar à 1857. condição. Tá, 1857. Depois do Livro dos Espíritos, nós tivemos 500 livros sendo colocados após o Livro dos Espíritos. Tá? Então, isso por Chico. Agora, nós temos uma imensidade de obras, até inclusive depois do Livro dos Espíritos. No tempo de caderno, nós já tivemos a Gênese. Nós estudamos a Gênese. Nós estamos estudando um livro chamado A Caminho da Luz para abrir isso. Não é para fechar, não. Ele falou naquela época que você não tinha, agora você tem. Não vamos parar, não vamos fechar a questão. Você não pode fechar a questão. O Amaro está certo em perguntar, não é questão pessoal do Daniel, não. Isso é uma questão que já foi colocada. O que eu estou colocando aqui é a oposição do mineiro, mas isso já foi colocado por Kardec. O que eu estou falando aqui não é opinião própria, minha, especial. É uma questão da percepção que a gente tem dos ensinos que já estão aqui grafados para a gente pesquisar e não contentar com a resposta de 1857 apenas. Você já tem agora um avanço. E nós vamos ter mais avanços ainda a partir de agora. Senão, pararia tudo, nem a ciência poderia descobrir nada. Não, para de pesquisar sobre o espaço, para de a paleontologia, Não, para Daniel, tudo. não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando é que a gente está caminhando sim, mas que a gente ainda não consegue entender a essência dessa resposta. Não consegue, não vão A gente parar. sente. E onde é que está o caldeirão Não, mas eu estou tentando explicar. Francisco, uma coisa que eu acho assim que para mim, por exemplo, eu não consigo explicação ainda, mas eu acho que só o fato disso ficar me atazanando assim Já é uma coisa. Então, faz com que a gente comece a pensar, ou seja, está muito ainda longe, pelo menos para mim, entender, pelo menos conseguir assimilar mais ou menos, mas foi depois do nosso estudo de quarta-feira que, na saída, eu tive trocando umas ideias lá com o Mário, e aí eu joguei para ele essa ideia assim, de um panelão. Foi aí que falou: ô Mário, você acha que de repente pode ser alguma coisa assim? Porque tudo é lei. Ou seja, tudo na natureza segue processos naturais que seguem leis naturais. Não é que Deus vai estar, opa, agora eu vou fazer isso, agora depois eu vou fazer isso. Ou seja, existe uma lei que faz com que tudo aconteça da mesma forma, para que ele seja justo para com todos os criados. Então, eu imagino alguma coisa assim, tem que ter algum local, digamos assim, o universo todo seria esse laboratório, o próprio fluido cósmico seria esse reservatório, assim, digamos. Opa, chegou nesse pontinho aqui, estou precisando de criar um espírito lá para a galáxia XYZ. Opa, então aqui eu já tenho um em condição, automaticamente já. Ou seja, alguma coisa assim que mais da nossa forma simples e ignorante assim de enxergar as coisas, mas que naturalmente deve acontecer. Então, é por isso que eu fico me matutando. Eu entendi também o que o Daniel falou, eu concordo com o que ele falou, mas ele falou uma coisa tão interessante. Esse próprio livro aqui, A Caminho da Luz, eu já li esse livro. Eu estou relendo isso tudo, para mim eu nunca tinha visto. Eu falei, gente, eu já li. Então, assim, a gente tem que amadurecer tanto, a gente tem que amadurecer intelectualmente também para essa compreensão. Então, por isso que eu acho assim, por isso que essa importância do amadurecimento intelectual, moral e espiritual. É como se a gente fosse tirando as escamas. Toda vez que eu lembro da cegueira do Paulo de Tarso, eu lembro das minhas escamas, entendeu? Que a gente tem que tirar, né? Quando o Ananias, né, foi tirando as escamas dos olhos do Paulo para ele enxergar realmente a verdade. Eu acho que é o que está faltando em mim. Ainda, eu tenho muita escama ainda. Francisco, inclusive todos nós que estamos participando aqui desse estudo,
eu dou uma sugestão. Nós estamos na questão 70 e poucos do Livro dos Espíritos. Agora, né? Isso. Que nós que estamos participando lá do grupo aqui, parece que só eu e você e a Leila. Então, está sendo uma experiência muito interessante que a gente está revendo. Eu, por exemplo, quando eu estudei isso em 2015, eu nem passava pela minha cabeça esse tipo de questionamento. Então, como a gente está revendo, nós reiniciamos o estudo do Livro dos Espíritos, então está sendo fantástico, porque com o estudo da Gênesis, agora com o estudo aqui do A Caminho da Luz, revendo o Livro dos Espíritos. Então, está sendo uma experiência muito interessante e que está fazendo com que, pelo menos para mim, com que eu veja muita coisa que eu não tinha a menor noção do que teria. Uma obra está ajudando o entendimento da outra, né, Amaro? Então, realmente... Eu estou nessa ponte também, porque muita coisa que hoje eles explicam. Se tiver oportunidade, nas quartas-feiras, está sendo muito interessante esse casamento com essa obra aqui. Isso. É verdade. Essa obra está ajudando mesmo. Inclusive o Daniel, viu, Daniel? Não, é porque não sobrou tempo ainda. Eu gosto de ir nas quartas-feiras e quando eu vou, eu gosto de participar também, né? Amaro, eu fico muito feliz. Eu fico dando espetáculo lá. Já você poderia, Daniel, meu celular está acabando a bateria, eu tenho que despedir de vocês, viu? Eu estou aqui em Piuí, na Casa de Filhos. Um abraço a todos, boa semana. Abraço. Até domingo que vem. Amaro, essa pergunta sua, ela vai servir para fazer a sequência aqui, tá? Então, ela veio exatamente no momento bom, onde vai dar a sequência aqui, onde eu preciso dela para jogar na transição, tá? Aí a gente responde isso na semana que vem, pode ser? Pode, vamos conversar sobre isso. Tem que ser, né? Porque o horário já era. Tem muita carne aí no... Eu só queria fazer uma colocação para o Amaro. Amaro, você está de parabéns. Eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos em 1987, cara do céu. Eu estou descobrindo que eu realmente não conseguia perceber. Então, eu sou mais devagar do que você, meu filho. Eu estou começando a cair as escamas aqui. Amaro, às vezes eu não vou na quarta-feira para não perturbar. Porque às vezes eu sinto que eu perturbo. Eu sinto que eu perturbo. Às vezes não, mas olha aqui, mas lá está sendo muito aberto a perturbações, viu? A ideia, eu senti que eu já perturbei lá, eu falei, não, eu vou perturbar mais. Não, mas eu acho que você fazia uma boa, seria muito bom. É bom perturbar de vez em quando. Não. Ela que me viu lá, falei assim, já veio complicado aqui. Tá? Gente, então até bom fim de semana para vocês, fiquem com Deus. Obrigado, Amaro. Obrigado, Feliz Paulo. Semana para todo mundo. Saúde e paz. Inês, Leila, Fran, Jaque, Guilherme, Fran, todo mundo aí, Carol, muito obrigado a todos, até a semana que vem. Bom final de semana. Até semana que vem. Obrigada, bom final de semana. Abraço, gente. Não falte, gente. Vamos melhorar.